Agora a gente conversa com grande prazer que eu recebo aqui mais uma vez o palestrante motivacional Irã Jacó no quadro Semente do Bem. Hoje falando de um tema interessante, o silêncio me incomoda. Irã, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Tudo bom. Pois é, quarta-feira passada a gente não teve a oportunidade de vir por motivos de trabalho, né? E eu sinto falta de vir aqui nas quartas-feiras porque, na realidade, quando eu venho, eu faço um trabalho para mim também. Além de eu levar a palavra, que eu busco levar uma palavra boa para as pessoas que nos assistem, eu também faço um trabalho comigo também. E esse tema de hoje é um tema, assim, muito fino, que eu vou começar assim, ó, silêncio, né? Pedindo silêncio. Olha, gente, eu comecei, assim, a perceber esse negócio da importância do silêncio quando eu li uma frase, que eu vou falar para vocês. Mas, primeiro, eu quero mandar um abraço para o Márcio Lima, que encontrou comigo hoje na rua, está sempre ligado no nosso programa, e também para a Aparecida Reis. Grato a vocês pelo incentivo ao nosso trabalho. Muito obrigado. Então, Roberto, eu li uma frase falando assim, que a riqueza desse milênio são 3 coisas: água, caráter e silêncio. Quando eu ouvi essas 3 palavras, eu vi água, olha só o que está acontecendo com o problema da água. Realmente é como se fosse uma profecia, né? A água. A necessidade que nós temos dela, ela é a própria vida e nós estamos passando por uma situação aí, agora graças a Deus deu uma amenizada, mas nós teremos um inverno pela frente, com escassez de chuva, que provavelmente talvez haja uma contenção né, um racionamento ou talvez não sei o que pode acontecer. Água é uma coisa, o caráter, a gente liga a televisão e vê cada coisa, cada corrupção, cada desonestidade, que a gente fica difícil até de confiar mais nas pessoas. Então hoje uma pessoa, quando é honesta, ela fica em destaque, como se fosse assim, uma qualidade. Não é, honestidade é dever da gente, tá? Estou falando assim só para passar uma pincelada nessas palavras. E a terceiro é o silêncio. Não existe praticamente um lugar na terra que está em silêncio. O silêncio é uma coisa assim muito rica, muito assim importante na vida da pessoa. Você já observou quando você vai numa festa, como é que eles põem o som alto? Já viu? Você vai numa festa de aniversário, eles colocam o som tão alto que os convidados nem conseguem conversar. Tem que ficar gritando um com o outro. Então, não é? Parece que as pessoas têm... Ou então falar no ouvido, ou então né? ficar falando aquela peleja, né? Aquela coisa, a gente sai de lá até meio zonzo quando vai num lugar desse. E acontece o seguinte, que o silêncio, na realidade, ele é assim... Dentro do nosso sentimento, dentro do nosso coração, já falei isso aqui uma vez, vou repetir, existem os inimigos naturais do ser humano que ficam gritando o tempo todo para impedir que a gente ouça a voz de Deus. Então, aqui que é a paz? A paz, para mim, na realidade, é você conquistar o silêncio interior. Porque se você conquistar o silêncio interior, você consegue ouvir a voz de Deus que traz a paz. Porque Deus é a paz, Deus é a luz, Deus é o amor, Deus é a verdade, Deus é o entusiasmo, Deus é tudo que é de bom, é Ele. Mas nós, nessa correria, nesse dia a dia, que os nossos ouvidos não estão assim afinados para escutar a voz de Deus, nós somos envolvidos constantemente no ruído, no barulho. Então as pessoas não percebem, as pessoas que eu falo, eu também, a grande maioria das pessoas são péssimas ouvintes, melhor dizendo. A gente não sabe ouvir. Você já reparou, quando a gente está dialogando com uma pessoa, a pessoa está te contando um caso, você já começa automaticamente a planejar o que você vai responder. Você já viu? Então a pessoa está falando, e você já começa a fazer um trabalho dentro de você. Está rindo, né? Como é verdade, você começa já a preparar o que você vai responder para aquela pessoa e às vezes costuma nem ouvir o restante da conversa, porque você já quer rebater, você já quer responder, você já quer argumentar, você já quer se defender, espernear, aí faz aquela coisa. Não é assim? A gente faz assim, é impressionante a nossa falta de capacidade de ser um bom ouvinte. Eu estou com essa peleja também, eu já melhorei, mas eu melhorei muito pouquinho, viu? Porque, gente, nós temos muita dificuldade de escutar, principalmente quando a pessoa está falando a verdade com a gente não quer ouvir. Quando a pessoa se dispõe, um amigo, a falar a verdade com a gente, que a gente leva aquele choque, não é? Leva aquele susto, essa pessoa pensa assim de mim. Olha, uma vez eu fiz um teste, uma vez numa empresa, pedi um funcionário corajoso para ficar de berlinda. Ele aceitou, ele foi corajoso.
foi lá na frente e eu pedi às pessoas para se pronunciarem em relação a ele. O que elas pensavam dele? Ele levou tanto susto. Pessoas que ele pensava, às vezes, que não iam com a cara dele, que não gostavam dele, ou que tinham menos intimidade, são justamente as que estavam vendo ele com outros olhos, com os olhos bons. E às vezes uma pessoa que ele tinha assim, mais assim, digamos, afinidade, justamente estava vendo coisa errada. Olha que coisa impressionante. Então, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Então, o silêncio é uma coisa abençoada. Olha, você já reparou que quando existe um momento assim que você fica muito em silêncio, parece dar um ruído, né, no seu ouvido? E parece que o silêncio justamente parece incomoda, que ele até incomoda. Quando você sai de uma festa que tem um som muito alto, você escuta um zumbido no ouvido, né? Zum, que ele fica assim. Por quê? Está mostrando a nossa necessidade de nos calarmos, de ouvir o nosso coração, o nosso sentimento interior somente no silêncio. Porque Deus é o grande silêncio. Deus é o silêncio universal. Eu vi um pensamento de uma filósofa, vou falar para vocês que eu não sei de cor, eu trouxe para ler. Chama Helena Tamuri. Olha só o que ela falou. Ficar em silêncio faz a gente perceber onde a vida apresenta ruídos. Olha só, ficar em silêncio faz a gente perceber onde é que a vida apresenta ruídos. Nem sempre acabaremos com eles, mas Deus pode transformá-los em música. Quer dizer, os problemas, as dificuldades, os ruídos interiores e exteriores podem ser transformados em música. O que é música? Música é coisa divina, né? Deus pode operar na nossa vida, mesmo nos momentos turbulentos, mesmo nos momentos de ansiedade, mesmo nos momentos de expectativa, transformar aqueles momentos em música, que vem nos harmonizar, vem nos equilibrar, vem nos trazer, assim, fé, esperança. Vamos continuar. Fique quieto, ouça mais e abra o espaço para crescer. Olha, crescer pode ser simplesmente diminuir. Olha que coisa incrível. Os paradoxos divinos, quer dizer, as coisas diferentes. Perder para ganhar, morrer para viver, diminuir para crescer e se humilhar para vencer. Olha que coisa impressionante. Às vezes a pessoa acha que por ela, por exemplo, para poder crescer, o que é crescer? Crescer, eu vejo crescer como desenvolver. A gente não pode crescer sem desenvolver. A gente cresce, uma árvore que ela cresce sem estrutura, sem base, um primeiro vento que tem joga ela no chão. Então a capacidade de ser ouvinte é o quê? É silenciar o nosso interior para receber a palavra de quem está conversando conosco e receber também a própria palavra de Deus. Porque numa palavra de alguém pode estar mandando um recado. Na palavra de uma criança, num animal, no silêncio, no seu eu. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Você tem medo, Roberto? Um pouco. Tem, né? Tem gente que tem medo de ficar sozinho, assim, às vezes, de coisas palpáveis, como assalto, roubo, né? Isso é natural. Mas medo de si mesmo. Você já notou que tem gente que chega em casa, se ela estiver sozinha, ela liga tudo? Ela liga o rádio, ela liga a televisão, ela entra na internet, ela parece que ela tem medo de olhar para si mesmo, olhar para o seu interior. Não, está fugindo de si. Por quê? Para a gente poder aceitar quem a gente é, tem que fazer um trabalho muito grande. Para poder aceitar quem a gente é, nós temos que nos conhecer. Para conhecer a gente mesmo, a gente tem que fazer uma busca interna, uma viagem para dentro e não para fora. A grande maioria das pessoas está viajando para fora, fica olhando a vida do outro, não é? Fica buscando felicidade em lugares distantes, fica buscando felicidade em viagens mirabolantes, quando na realidade está dentro de você, está dentro da sua casa, está dentro da sua família, está dentro do seu coração. E o silêncio, ele traz o quê? Ele traz a oportunidade de a gente observar melhor as coisas, porque no ruído a gente ouve pouco. A gente não consegue perceber a verdadeira melodia divina que é a própria palavra de Deus na nossa vida. Mas o silêncio pode incomodar, sabe como? Que ele incomoda? Quando uma pessoa se cala diante da injustiça. Eu estou vendo você falar aí a respeito da escola. Realmente as escolas precisam ser mais bem vistas. Os professores têm que ser mais bem valorizados. E se a pessoa se calar diante de uma injustiça, o que vai acontecer? O silêncio vai sufocar ela. Quando você está sendo maltratada, mulher, dona de casa, por um homem grosseiro, às vezes um marido que chega em casa bêbado, que espanca a mulher, esse silêncio pode incomodar ela, é claro, porque ela vai o quê? Vai ser sufocada por um silêncio que é contra a sua libertação, contra a sua liberdade. Aí a pessoa tem que falar, entende? Então o silêncio pode incomodar sim, quando existe a injustiça que o segure.
não é? Aquele silêncio da pessoa se olhar, ficar o tempo todo presa em si mesma, com medo, não é? Com expectativas negativas. Angustiada, não fala nada para ninguém, não compartilha com o próximo, confiável, né? Compartilhar com alguém confiável aquilo que ela está sentindo. Então, o silêncio tem seu lugar? Tem. O som tem seu lugar? O ruído tem seu lugar? Também tem. A hora para tudo. Hora de falar, hora de calar, não é isso mesmo? A palavra diz, né, de Deus, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Quando a gente, isso quer dizer o seguinte, é melhor às vezes a pessoa não falar nada do que falar alguma coisa inconveniente, do que falar uma coisa que não cabe, do que falar uma coisa... Você já viu em velório como é que faz? Às vezes a pessoa fica... Velório, eu fico preocupado. Na hora de entrar no velório, eu simplesmente vou lá e dou um abraço com uma pessoa. Às vezes a pessoa fica comigo, chegou a hora, estava sofrendo. Isso não adianta, isso angustia mais ainda a pessoa que está enlutada. Eu faço assim, quando eu vou num lugar que eu sinto que as pessoas estão sofrendo, eu chego simplesmente pelo olhar, por um abraço que você dá, você transmite para aquela pessoa, sem assim levar mais peso ainda, que a pessoa quer ajudar, mas às vezes na palavra ela pode atrapalhar. Então esse silêncio na hora assim é muito importante. Meu amigo, eu estou com você, estou do seu lado. Só assim. Estou aqui num gesto, na presença ali da pessoa. Então o silêncio tem o seu lugar, a palavra também tem. Porque nós podemos nos calar também quando precisa ser dito alguma coisa. É provado pela ciência que as pessoas que se calam muito, que retêm sentimentos, que não falam o que sentem, frequentemente estão doentes. Porque ficam guardando dentro de si aquela coisa. Quando você fala, quando você abre o seu coração, aquilo alivia uma tensão, aquilo te traz assim mais alegria de viver, te traz benefícios, você fica mais equilibrado, fica mais feliz. Então o silêncio é uma coisa assim divina, porque no próprio universo é o silêncio, o barulho está aqui conosco, onde existe, né, a atmosfera, onde circula o ruído, mas no vácuo, onde é o universo, é puro silêncio. Não existe barulho lá, que é justamente onde está Deus, que é justamente Deus está em todo lugar, mas onde há, digamos assim, a plenitude da presença divina no grande universo, infindável, insondável, a grande criação divina que é o próprio universo. Então, que nós possamos, através do silêncio, mostrar a nossa maturidade, que quando uma pessoa se cala diante, por exemplo, de uma pessoa que lhe traz uma palavra ruim, quando a pessoa se controla, é senhora de si, para não rebater, para poder mostrar realmente a essa pessoa que não é pela força, não é pela violência que nós vamos resolver a situação, é pelo diálogo, é pela boa palavra, o silêncio mostra claramente o que é. Um exercício diário. Um exercício diário. Então que o silêncio traga coisa boa e não nos incomode. Com certeza, não é mais verdade? Uma lição para a gente na tarde dessa quarta-feira e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Deus vem querer, se Deus vem querer, né, Roberto? O tema que eu escolhi é esse aqui, ó. Quer ver? Seja você mesmo, o valor da autenticidade. Eu falei ontem numa palestra que eu dei na Parma para vendedores, eu falei assim, se você quer ser um vendedor diferente, você tem que ser diferente. Como é que você vai ser diferente? Somente se for você mesmo. Não adianta, se a pessoa não for autêntica, não for ela vai estar sempre copiando modelos, copiando outras pessoas. Então seja você mesmo, o valor da autenticidade. E que peso isso no mundo de tanto modismo na situação, né? E as pessoas autênticas costumam receber muitas pedradas, porque a pessoa assusta quando a pessoa é autêntica. Fica assustado com ela. Mas acaba sendo um diferencial. Não é? É verdade. Eu já estou ansiosa para esse tema. Oh, que bom. Que legal. Irã, então, mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Eu que agradeço a vocês. Uma boa tarde. Tudo de bom. Boa tarde. O programa vai para um breve apoio cultural. Volto já. Não saia daí.